Olá, nesse vídeo a gente vai verificar como representar uma taxa pré de um empréstimo em percentual de CDI, considerando o empréstimo com fluxo de pagamento irregular. No nosso outro vídeo sobre esse tema, a gente partiu de um exemplo bem simplificado. O empréstimo tinha apenas um pagamento. Naquela ocasião, a gente ficou de fazer uma continuação do vídeo, considerando um exemplo mais elaborado, um empréstimo com vários pagamentos e de preferência com fluxo irregular. Sugiro a quem não tem conhecimento sobre esse tema que verifique nosso outro vídeo como pré-requisito para entendimento deste. Vamos lá? Vamos partir aqui deste exemplo. Um empréstimo no dia 2 de 2015 no valor de 1.000. Ok? E pagamentos nessas datas aqui. Percebam que é um fluxo irregular de pagamento, não é nem todo dia nem todo mesmo dia do mês, nem a cada 30 dias. A gente tem aqui 5/3, 7/4, 3/5, 15/6 e 7/7, ok? E a taxa do nosso empréstimo é 1,99% ao mês. Eu já coloquei aqui embaixo quais são os feriados entre essas datas aqui, porque a gente vai precisar dessas informações aqui para calcular os dias úteis, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o valor dos pagamentos, né? Então, vamos partir aqui dos dias corridos, ok? De cada pagamento. Então, a gente tem aqui isso, data do pagamento menos a data do empréstimo. Então a gente tem aqui 31 dias. Isso a gente vai precisar para calcular a parcela de juros de cada pagamento, tá? Então já vamos arrastar aqui, ou seja, a gente tem então aqui para cada pagamento quantos dias corridos a gente tem entre cada pagamento, já que essa daqui é uma taxa de dias corridos, certo? 1,99 ao mês. Podemos até colocar aqui exponencial 30 dias, ok? Então a gente tem aqui qual seria a taxa efetiva do nosso empréstimo, certo? Nesses períodos. Então a gente tem aqui 1 mais a nossa taxa elevado a quanto que eu quero? 31 dias. Quantos dias eu tenho? 30 dias, certo? Menos 1. Então temos 2,06 aqui de taxa efetiva para esse primeiro pagamento. Vou colocar um F4 aqui nisso aqui porque a gente precisa travar, certo? Ok? Então a gente pode agora arrastar a célula. Todas estão puxando aqui do 1,99. Então temos aqui a taxa de juros efetiva do empréstimo para cada um dos pagamentos. Então nós temos aqui a parcela de juros de cada um dos pagamentos. Porém nós vamos precisar do saldo devedor. Então ainda não dá para calcular. Vamos precisar colocar aqui então qual é a parcela de amortização de cada um dos pagamentos. Se eu quero amortizar R$1.000 em 1, 2, 3, 4, 5 pagamentos, então R$1.000 posso amortizar dessa forma, né? A forma mais comum. Dividido por 5 pagamentos, então eu vou amortizar R$200. Só para ficar legal aqui, vamos fazer referência à célula, certo? R$1.000 dividido em 5 pagamentos. Eu tenho R$200 para cada pagamento, certo? Amortizando os meus R$1.000. Tem aqui o saldo devedor. Parto de um saldo devedor de R$1.000, ok? E a cada pagamento eu amortizo R$200, ou qual seja a parcela de amortização de cada pagamento. Até que
A única coisa que eu preciso é que no final do meu empréstimo meu saldo devedor seja zero. Poderia fazer isso aqui 300 e aqui 100, mas vamos manter aqui uma amortização constante de R$200. Bom, agora nós temos como calcular a parcela de juros em cada pagamento, que vai ser o meu saldo devedor no momento do pagamento, vezes a taxa efetiva, ok? Posso fazer, arrastar para todos os pagamentos. Então eu tenho que os meus pagamentos são compostos de juros e amortização. Eu tenho aqui o meu fluxo de pagamentos. Ok? O problema que se apresenta para a gente é este. Um empréstimo de R$1.000 tomado no dia 2/2/2015, com este fluxo de pagamento nestas datas, corresponde a quantos por cento do CDI? Qual é a sobretaxa que eu estou pagando por esse empréstimo? Eu sei que eu estou pagando 1,99% ao mês. Ok, mas quanto isso representa em percentual do CDI? É isso que a gente vai verificar aqui, certo? A primeira coisa que a gente precisa, então, é saber qual é o prazo em dias corridos do início do empréstimo para cada um dos pagamentos. Então eu vou ter aqui dia do pagamento menos o dia do empréstimo. Ok? Então eu tenho o primeiro pagamento em 31 dias e tenho o último pagamento em 155 dias. Qual é a taxa pré de mercado para esses prazos na curva deste dia? Ok? Então, vamos buscar, como vimos no nosso vídeo anterior, vamos buscar essa informação no site da BMF. Buscar aqui para o dia 2/2/2015. Ok? Tá aqui. Para 31 dias, o que temos aqui para 31 dias? Como a gente não está fazendo um trabalho de interpolação neste vídeo, vamos sempre utilizar a taxa para a data imediatamente anterior, ok? Então temos aqui 12,13 para 31 dias. Para 64 dias, temos 12,31. Para 90 dias, temos 12,39. Para 133 dias, temos 12,54. Para 155 dias, temos 12,61. Ok? Bom, precisamos então saber qual é a taxa ao dia. Vamos lembrar que sempre que a gente fala de sobretaxa, a gente fala de sobretaxa na taxa ao dia, ok? Então é igual a 1 mais essa minha taxa aqui dividido por 100 elevado a 1/252 menos 1. Ok? Então nada mais é do que todas essas nossas taxas pré aqui, só que ao invés de estarem expressas em percentual ao ano, está expressa em taxa ao dia útil, ok? Nós vamos precisar
aplicar uma sobretaxa nessas taxas aqui para chegar no valor que a gente quer. A gente ainda não sabe qual é essa sobretaxa. Então, por hora, vamos utilizar 100%, ok? Vamos até pintar de amarelo aqui, ok? Minuto. Por hora, vamos aplicar a sobretaxa que está aqui. Ok? Ou seja, se eu estou aplicando 100%, então são exatamente as mesmas taxas. Se eu colocar aqui 200%, seria o dobro. Estou usando 100%, então é a própria taxa. Estou multiplicando por 1, ok? Agora, a gente vai trazer... Não, agora a gente precisa saber quantos dias úteis nós temos no período de cada pagamento. Temos uma função do Excel que já nos ajuda com isso aqui. Acredito que é Net Workdays. Então, Start Date é a nossa data de início do empréstimo. End Date é a data do nosso pagamento. E Holidays será a nossa faixa de feriados aqui para cadastrar. Então, o que temos aqui? 22 dias úteis. Ou seja, 31 dias corridos, 22 dias úteis. Se eu arrastar a fórmula, temos aqui 155 dias corridos, 106 dias úteis. Então a gente consegue a taxa efetiva. Certo? Que será 1 mais a nossa taxa já com a sobretaxa elevado ao número de dias, menos 1. Okay. Então, com isso, a gente consegue calcular o valor presente de cada pagamento. Vamos chamar de VPL, a somatória dos valores presentes, ok? Então, qual é o valor presente do meu primeiro pagamento? A gente trabalhar com números positivos aqui, vamos inverter aqui o sinal do pagamento. 220 dividido por 1 mais a minha taxa efetiva. Ok? Então, o meu pagamento de R$220, R$220,57 em 5/3, trazido a valor presente para dia 2/2, pela taxa pré de mercado, estou trabalhando com 100% aqui, é 218,38, ok? Fazemos o cálculo para todos os pagamentos. Agora a gente soma esses valores presentes aqui, ok? Posso até colocar aqui menos 1.000. Menos, e já coloco aqui, faço referência à minha célula. Então a nossa soma não vai ser só dos pagamentos, será também do valor do empréstimo. Bom, aqui é que está a nossa questão, ok? A soma do valor presente dos pagamentos não está totalizando 1.000.
está totalizando 1.031,85. Esse VPL aqui está resultando 31,85. Ou seja, não esse empréstimo de 1,99% ao mês não é 100% do CDI, ok? Esqueçamos essa metade aqui da planilha, ok? Vamos pensar aqui no nosso cálculo do empréstimo aqui com a taxa pré. Falar que se eu aplicar 1,99% ao mês no cálculo do meu empréstimo para chegar nesses pagamentos é a mesma coisa que falar que se eu trouxer os meus pagamentos a valor presente por essa taxa, resulta no valor do meu empréstimo, que é 1.000. Ok? Se eu fizer aquela mesma conta de valor presente que eu fiz, usando a taxa fixa de 1,99% ao mês, para cada um desses pagamentos, se eu somar o valor desses pagamentos, eu vou chegar em R$1.000. Ok? E é isso que eu preciso fazer aqui, só que ao invés de usar 1,99% ao mês, eu estou usando a taxa pré de mercado. E eu estou aplicando na minha taxa pré de mercado uma sobretaxa. Então, vamos fazer uma tentativa aqui. E se fosse 200% do CDI? Chego mais perto. Eu tenho aqui 2,02. E se eu colocar 215% do CDI? Agora ficou negativo. Agora o valor presente dos meus pagamentos resultou num valor menor que o valor do meu empréstimo. Então quer dizer que a taxa está maior do que realmente eu preciso. Então, para a gente não ficar aqui na tentativa e erro, o Excel ajuda aqui a gente com a funcionalidade de teste de hipóteses, atingir meta e tal. Eu sei que então existe uma sobretaxa entre 200 e 215 que faz com que o meu valor presente dos meus pagamentos resulte 1.000. Ou seja, existe uma taxa entre 200 e 215 que faz com que o meu VPL resulte 0. Eu quero saber qual é essa taxa. Eu não quero fazer isso em tentativa e erro. Então a gente usa aqui a nossa função do Excel de goal seek, atingir meta, ok? O que eu preciso? Quero que a minha célula N8 aqui resulte 0, variando a minha sobretaxa, ok? Ou seja, 206,9% do CDI. É assim que a gente calcula, então, qual é a sobretaxa que representa essa taxa pré do empréstimo tomado nessa data, 2/2/2015, com este fluxo de pagamento. Ok? Até o próximo vídeo.